Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mais uma vez o verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio ou mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Deixa aberto aí, fecha apenas os olhos. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por ser bom conosco, por ser misericordioso e ser um Deus tão amoroso como é o Senhor. Nós somos infinitamente gratos por tantas bênçãos, tantos livramentos, tanto amor derramado. Oh meu Deus, nos faz retribuir melhor esse amor, essa graça, nos faz ser filhos obedientes, submissos, santos, devotados a Ti, nos faz retribuir tal amor, tal graça, obedecendo, louvando e honrando o Teu nome. Essa noite temos mais uma necessidade de graça, de sermos ajudados. Despeja a Tua graça entre nós. Despeja de tal maneira que ninguém, Senhor, ninguém fique insensível. Ninguém deixe de ser alcançado. Dos maiores aos menores, os mais duros e quebrantados. Alcança na Sua infinita graça. E que na nossa fraqueza o Senhor obtenha glória para Si. Em nome de Jesus. Amém e amém. Presta muita atenção no que eu vou falar. Antes de eu entrar na pregação, eu vou falar uma coisa para você sobre milagre. Você ainda acredita em milagre? Se acredita, diz amém. Às vezes, para nós, milagre, Deus curar um câncer, né, de tumor de 15 quilos. Às vezes, milagre é levantar um paralítico de 86 anos. Aí é milagre mesmo, né? Porque 86 já está na hora de parar de andar, né? Milagre. Mas às vezes não, nós temos milagre toda hora. Tem um físico, matemático e filósofo, chama Blaise Pascal. Ele conta que quando ele era pequeno, aconteceu um fato curioso com ele. Ele estava andando a cavalo e ele caiu do cavalo. Aí ele vai contar para o pai dele. Pai, o que foi? Aconteceu um milagre hoje. O que foi, meu filho? Eu estava correndo de cavalo, correndo, e em toda velocidade. O cavalo caiu, eu caí, nós capotamos. E não aconteceu nada comigo, nem com o cavalo. É, meu filho, que bom, foi um milagre. Foi um milagre, pai. Pois aconteceu um comigo também. Eu andei de cavalo, corri. O cavalo não caiu, meu filho. Que milagre. Hoje nós vamos estudar para você, antes de você iniciar o evangelismo, qual é a forma que um pecador pode ser salvo? Como esses 2 bilhões e 400 milhões de pessoas podem ser alcançados? Como essas seitas, heresias, como esses cegos, como essas pessoas perdidas podem ser salvas, podem vir à salvação. Como um pecador se converte, como um pecador é salvo, como um pecador é livrado da ira de Deus e da condenação. Como esses números, essas estatísticas que nós lemos domingo passado, podem ser diminuídas. Você precisa aprender isso. O texto de Paulo aos Efésios diz assim: porque pela graça sois salvos. Ele usa o termo salvo, soteria, salvar, livrar alguém. Então ele está dizendo que pode haver salvação. Ele diz
Como uma pessoa é salva? Pela graça sois salvos. Uma pessoa pode ser salva pela graça, pelo um ato de graça. Graça vem da palavra grega charis, que quer dizer favor imerecido, dádiva, presente de Deus. Um homem só é salvo pela graça. O que é isso? A salvação não é meritória, não é adquirida, não é conquistada. A salvação não é comprada. A salvação é um presente de Deus para a humanidade. A salvação é um ato benigno, amoroso de Deus. A salvação é uma dádiva da graça de Deus. É pela graça que alguém é salvo. Isso exclui toda a participação do homem na salvação e todas as obras que ele pode realizar. A Igreja Católica, em 1500 anos, ensinou que as esmolas fazem expiação para o pecado, que obras fazem expiação para o pecado, que o homem pode ser salvo se ele fizer obras, se ele fizer o bem, se ele doar, se ele fizer caridade. É uma afronta à revelação do apóstolo Paulo. O homem não pode conquistar sua salvação. Ela é uma obra da graça. É um presente. Se você está aqui, você foi salvo, não foi pelos seus méritos, foi apesar dos seus deméritos. Não foi pela sua bondade, foi apesar das suas maldades. Você foi salvo porque um Deus amoroso quis salvar você, porque um Deus amoroso presenteou você. Todas as suas obras, Isaías 64, são como trapos de imundícia, disse Deus. Nada que nós fazemos pode agradar a Deus. Mas então por que Ele salvou? Por causa do amor incondicional, por causa da incondicionalidade do amor de Deus. O que é isso? Deus não viu nada em você para que Ele o amasse. Você não precisou reunir nenhuma condição. Por exemplo, tem casais que falam assim: eu te amo, mas com uma condição: emagrece. Nossa, que amor, hein? Eu te amo, mas com uma condição: vende teu carro. Eu te amo com uma condição: mata esse cachorro. É condicionado. Eu te amo com uma condição. Tem condição. Deus não, é incondicional. Ele salvou por causa desse amor. Então, pela graça sois salvos. Os chineses, os hindus, os muçulmanos, os ateus serão salvos pela graça. É uma obra da benevolência, da benignidade, do amor imensurável, que não pode ser mensurado, de Deus, a salvação. Aprenda isso. Exclua toda forma meritória de ser salvo ou de salvar no seu evangelismo. Exclua toda a participação do homem. A doutrina espírita kardecista, ela ensina a mesma coisa, que a caridade é o que aperfeiçoa o homem. Eles acreditam na reencarnação e que o aperfeiçoamento, a evolução do homem, que é um tipo de salvação para eles, ela se dá com as obras de caridade. Por isso, os espíritas são fortíssimos na caridade. Porém, essa caridade é para que conquistem uma posição melhor, é para que paguem os seus pecados, é para que sejam melhores aceitos, logo assim ensinando uma salvação meritória, por obras. Não, um pecador do melhor
ao pior, do mais perverso ao menos perverso, só pode ser salvo pela graça. Pelo favor imerecido, um presente, um dom que Deus deu ao homem. Não tem custo algum, provém da bondade e do amor de Deus, a salvação. Lembre-se disso, tanto para evangelizar, como um dia ocorreu na sua vida. Então Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Por meio da fé, ou mediante a fé, na minha tradução. Aí ele vai continuar, presta atenção. Mas como o pecador alcança essa graça, salvação? É uma graça, é um presente. Não tem custo para mim. Deus, no seu amor, dá aos pecadores. Mas como eu a consigo? Como essa graça, salvação, chega até os pecadores? Como os muçulmanos podem alcançar essa graça, salvação? Como os pagãos, os incrédulos, os perversos, os malignos, os que estão sem Deus, podem alcançar a graça chamada salvação? Como ela pode chegar até eles? Como a sua mãe, que pode não ter, pode alcançar? Como o seu pai, o seu vizinho, a sua filha, a sua avó, o seu patrão, a professora, a multidão de alunos na hora do recreio, como eles que estão completamente perdidos podem receber a graça, o presente chamado salvação? Paulo responde: por meio da fé. Pela fé. A fé é o meio que o pecador alcança a salvação. A fé é o canal que leva o pecador a receber a graça chamada salvação. A fé é um instrumento que me guia, ou que traz a mim a salvação. É a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, através da fé. Então a fé dá ao pecador essa graça. A fé leva o pecador a receber essa graça. A fé dá ao pecador o direito de ser salvo. A fé. Então o que eu aprendo? Logo então, um pecador, para ser salvo, uma multidão muçulmana, uma multidão incrédula, um vilarejo, uma etnia, um povo, uma tribo, um idoso, qualquer que seja que está perdido nos seus pecados, para que ele seja salvo, ele tem que crer. Ele deve crer. Ele precisa ter fé. E se ele crer, se a multidão crer, se o idoso crer, se o adolescente crer, se o ímpio crer, ele recebe a graça, salvação, vida eterna. E onde que eu entro nisso? Então, é o seu dever, o meu dever, levarem os pecadores à fé. É o meu dever, o seu dever, o dever da igreja, levar os pecadores à fé.
Vamos abrir para você ter uma ideia em Romanos, capítulo 10. Volta um pouquinho aí. Romanos 10. Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Leram? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O apóstolo Paulo recita uma promessa e uma profecia de Joel, capítulo 2, versículo 32. Promessa que Deus faria para a restauração de Israel, mas também para a salvação dos gentios. Quando ele diz todo, ele inclui povos, raças, línguas, culturas e etnias. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra invocar aqui, ela tem a mesma semelhança do crer. E todo aquele que crer, não está falando de uma pronúncia verbal, de um clamor sonoro, não. Está falando de confiança. E há de ser que todo aquele que confiar, depositar sua esperança, depositar sua fé em Deus, em Cristo, será salvo. A mesma coisa que Paulo disse aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé. É como se ele dissesse aos Efésios: e todo aquele que crer receberá a graça chamada vida eterna. Então, o que eu aprendo aqui? Pecadores só podem ser salvos graça, se crerem. A sua mãe tem que crer. O seu pai precisa crer. Seus filhos precisam crer. Sua avó precisa crer. O açougueiro precisa crer. A diretora precisa crer. O bando de adolescentes no recreio precisa crer. As prostitutas ao seu redor precisam crer. Os viciados precisam crer. Os idosos, velhinhos, aposentados precisam crer. E só crendo eles serão salvos. Ok? Mas vamos continuar, vamos ver a proposta de Paulo. E todo aquele que invocar, que crer no Senhor serão salvos. Verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? O crer aqui é conhecer. O invocar, na verdade, é o crer. E o crer é conhecer. Presta atenção. Agora, seu pai, para invocar, ele tem que crer. Ou, o que o texto diz, mas o seu pai, para crer, ele tem que conhecer. E há de ser que todo aquele que invocar será salvo. Mas como invocarão em quem não creram? Trazendo para cá. E há de ser que todo aquele que crer será salvo. Mas como crerão se não conhecem? Sabe por que os muçulmanos não creem? Porque eles não conhecem. Sabe por que a sua mãe não crê? Porque ela não conhece o Evangelho.
Sabe por que os seus amigos não creem? Estão na droga, estão na fornicação, no êxtase, no ácido, na cocaína, na heroína, na maconha, no LSD, porque eles não conhecem o Evangelho. Sabe por que o seu pai é um bêbado, um depressivo, suicida? Porque ele não conhece o Evangelho. Sabe por que o colega de trabalho, de escola, o vizinho, a multidão, porque os pagãos e as seitas e heresias seguem condenadas, porque elas não conhecem o Evangelho, e não conhecendo, não podem crer, e não crendo, não podem ser salvas. A promessa é linda, clara. E há de ser que todo aquele que crer será salvo. Paulo vai dizer, pela graça sois salvos, é um presente. Como que eu recebo? Crendo. Agora, como eu vou crer se eu não conheço? Por isso que uma fé baseada na ignorância não salva. Lembra dos judeus? Mesmo capítulo 10, verso 2. Dou testemunho dos meus irmãos, dos judeus, que tem zelo, mas sem entendimento. Eles tinham uma fé, a fé do judeu é violenta. A fé do judeu comparada com a nossa, mas é uma fé sem conhecimento. Então os judeus não puderam crer, porque eles não conheceram, aceitaram o Evangelho. Por que as testemunhas de Jeová? Por que os mormons continuam na cegueira? Por que os bêbados caem nos bares, nas sarjetas, nas madrugadas? Por que as prostitutas estão cheias de impureza? Por que o seu pai continua um sepulcro de demônios? Porque essas escolas estão recheadas de prostituição, e essas pessoas simplesmente estão morrendo, porque elas não creem. E porque elas não creem, elas não conhecem o que você conhece. Elas não conhecem. Elas não conhecem. Paulo vai prosseguir o argumento. E como conhecerão? Verso 14. E como crerão? Como conhecerão? Naquele de quem não ouviram. E como crerão se não ouvirem? E sabe por que elas não conhecem, Denilson? Sabe por que elas não conhecem, irmão? Sabe por que elas não conhecem, Anélia? Porque ninguém nunca falou a elas. Porque elas nunca ouviram. Elas nunca entenderam. Elas não tiveram acesso. É por isso que elas não creem. É por isso que elas não conhecem. Porque como conhecerão se elas nunca ouviram? Os muçulmanos não ouviram o Evangelho. Os 2 bilhões e 400 milhões de pagãos não ouviram o Evangelho. A sua vizinha não ouviu o Evangelho. O seu pai ainda não ouviu o Evangelho. Por não ouvir, ele não pode conhecer. É por isso que ele não conhece. Ele não ouviu. Esse ouvir aqui, ele não entendeu. Jovem, na hora do recreio amanhã, no curso fundamental, no curso médio, à noite amanhã na faculdade, você vai ver dezenas, centenas e em alguns lugares até milhares
de pessoas completamente perdidas, entregues ao pecado, e elas estão amarradas num trilho, e tem uma locomotiva a alguns metros vindo, e vai destruir com todas elas. Mas por que elas estão nesse estado? Depravadas, vulgares, promíscuas, prostitutas. Porque elas inverteram os valores e o uso natural, mulher com mulher e homem com homem, cometendo torpeza. Por quê? Porque elas não creram. E por que elas não creram? Porque elas não ouviram. E por que elas não ouviram? Porque elas não conhecem. Venha na sua mente agora essas pessoas, esses pecadores. Por que eles estão naqueles estados? Porque eles não ouviram. Eles não podem invocar. Veja as milhares de pessoas. Você vai colocar a culpa neles? Veja essas cidades, ande pelas cidades, você vai no Rio de Janeiro, você vai em Belo Horizonte, você vai em São Paulo, nas madrugadas dos fins de semana, o que você vê é uma Sodoma e Gomorra, céu aberto, a Cracolândia, suicídio, fornicação, prostituição, vícios, mortes, adultérios, doenças, problemas, pânicos, depressões, insônias, epilepsias, transtorno bipolar, ausência, pânico. Você vê de tudo. E porque essas pessoas ainda estão nesse estado, e elas estão a um fio do abismo, do martelo sentenciar a condenação eterna. Por quê? Porque elas não creram. E por que elas não creram? Porque elas não conhecem. E por que elas não conhecem o Evangelho? Porque elas nunca ouviram o Evangelho. Paulo vai prosseguir. E por que elas não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Sabe por que elas não ouviram? Porque você ainda não pregou a elas. Como elas ouvirão se não há quem pregue? A pregação não foi confiada a anjos, a mulas, nem a pedras. Foi confiada a você e a mim. Sabe por que elas não ouviram? E não ouviram, não conhecem, e não conhecendo, não creem? Porque você não pregou a elas. Porque você está na sua sala de aula 1, 2, 3 anos estudando com aquela mesma turma de pessoas, e elas não ouviram da sua boca a pregação do santo sacro evangelho. Porque na repartição do trabalho você faz um happy hour com essa pessoa, empresta dinheiro, conversa com ela, mas nunca teve a competência, a ousadia, a audácia, o atrevimento, a petulância e a obediência de anunciar a ela o santo evangelho. Porque você nunca enfrentou a sua esposa e pregou a ela o evangelho, até que ela entenda, compreenda e aprenda, e aprendendo creia, e crendo seja salva. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem ou é pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Quando um pecador ouve o evangelho, o Espírito
Espírito Santo gera fé no seu coração, ele se arrepende e naquele instante ele é salvo. O instrumento que produz fé no pecador é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho. De sorte que a fé? Que fé? A fé que salva, a fé que dá graça, a salvação ao homem, ela vem, ela é produzida, ela nasce no coração do pecador através de ouvir e ouvir o Evangelho. Então, quando o muçulmano, tribo, pai, mãe, povo ouve o Evangelho, ele crê, e quando ele crê, ele é salvo. Aí, Paulo vai continuar. Que coisa linda, olha. Lindo. É verdade. Mas peraí. Como é que eles vão ouvir se vocês ficarem calados? O cotovelo vai pregar? Tudo bem, ótimo, lindo o discurso. Mas peraí, como ouvirão? Se ouvirem, creem. Se creem, são salvos. Como ouvirão se não há quem pregue? Cliente após cliente passa no seu balcão. Vai e volta, dia, semana após semana, sem ouvir da sua boca o Evangelho. Amiga após amiga visita a tua casa sem ouvir o Evangelho. Mensagem após mensagem, Facebook, Scrap, e-mail, telefonema após telefone, sem ouvir o Evangelho. Visita, negócio, churrasco, aniversário, confraternização, almoço, sem ouvir. E não ouvindo não podem conhecer, não conhecendo não podem crer, não crendo não podem invocar, não invocando não podem ser salvas. E ele vai continuar. Verso 14 ainda é parte C. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Sabe o que quer dizer a palavra enviado no grego? Deslocado. Não tem jeito de pregar lá da tua cama não, bem. Não tem jeito de pregar com o traseiro naquela cadeira todo dia não. Não tem jeito de pregar vendo novela o dia inteiro não. Como pregarão se não forem deslocados, enviados? Portanto, ide, deslocai e pregai o Evangelho a toda criatura da terra. Para que eles creiam, eles precisam conhecer. Para que eles conheçam, eles precisam ouvir. Para que eles ouçam, alguém precisa pregar. E para que alguém pregue, alguém precisa se deslocar. Ir. Ele não está dizendo vinde e ouvi o Evangelho. Não, ide e pregai para que eles ouçam. E quando você vai e cumpre a grande comissão, Marcos 16:15. Aí você começa de trás para frente
a declaração de Paulo. Volta lá em Jesus, e Jesus diz: portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então você obedece o ide, e ao ir deslocar, você prega. Prega é uma palavra medieval que diz arauto. Proclama em alta voz a salvação. Diga a esse mundo que há um Redentor em Sião. Diga às prostitutas, aos bêbados, aos drogados, que há esperança para eles. Há um Deus amoroso que enviou seu Filho a perdoá-los, a salvá-los e a transformar vossas vidas. Essa palavra pregar, ela foi usada para João Batista, um arauto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. João Batista. Então, quando você desloca e prega, os pecadores ouvem. Os pecadores ouvem a mensagem, ouvem a palavra, ouvem o evangelho, ouvem sobre a cruz, ouvem sobre o amor de Deus, ouvem sobre a ira de Deus, ouvem sobre o julgamento de Deus, ouvem sobre a redenção que há em Cristo. E ao ouvir, eles passam a conhecer, eles começam a conhecer, eles conhecem a verdade vai até eles. E ao conhecer, eles passam a crer. E ao crer, são salvos. Salvação é o maior ato de um Deus tremendo se entregando para a raça humana. Como essa graça chega até mim, ou chega até um pecador distinto e longínquo daqui, pela fé. E há de ser que todo aquele que crer será salvo. Pode ser um índio pataxó, pode ser um árabe, pode ser um africano, um oriental, um asiático. Se ele crer, ele será salvo. Agora, como ele vai crer se ele não conhece? E como ele vai conhecer se ele nunca ouviu? E como ele ouvirá se ninguém nunca pregar? E como vão pregar se não saírem? Agora, quem deve pregar? Quem são as pessoas responsáveis por pregar? Quem são as pessoas responsáveis por ir, o id, por deslocar? Eu e você. Essa obrigação é minha e é sua. Sair da sua rotina, dos seus afazeres e ir até os pecadores, ir até os prostíbulos, ir até as biqueiras, ir até os tráficos, ir até os presídios, ir até os hospitais, ir até os asilos, irem atrás dos seus parentes, irem nas escolas, irem, e quando forem, abram a boca e preguem, abram a boca. Há um texto nos profetas que diz: abra a tua boca e eu a encherei. Abra e pregue. Naquela hora não preocupeis com que haveis de falar, porque não será vós quem falará, mas o Espírito do meu Pai falará por vós. Não te mandei eu, Josué 1:9. Sê forte e corajoso, não te pasmes nem te espantes, pois eu hei de fazer você herdar essa terra que aos seus pais prometi.
pregue. E ao pregar, eles vão ouvir. Lembra do sermão de Pedro? Pedro começa a pregar, e a Bíblia diz que a multidão começa a compungir o coração, contristar, consternar, começa a haver um reboliço no interior daqueles homens, e ao ouvirem, vão conhecerem a graça da glória, vão conhecer a salvação, vão conhecer o sacrifício, e ao conhecer, eles vão crer. Eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que o meu pecado foi imputado sobre ele, eu creio que não há esperança na minha carne de ser salvo, eu creio no amor de Deus, eu creio na justiça de Deus, e ao crer, seus pecados são cancelados, apagados, eles são justificados e eles são salvos.